Pare de viajar para agradar os outros e viaje do seu próprio jeito. O vídeo de hoje é sobre isso, você vai entender o porquê. Vamos lá. Eu prometi esse vídeo em alguns vídeos anteriores do canal e agora vai. Mas antes de começar ele, eu tenho que fazer um disclaimer, que além de ser a minha opinião, eu não quero impor a minha opinião a ninguém, nem quero dizer quem viaja certo ou quem viaja errado. Mas depois de viajar aí por vários países, acredito que hoje em dia ele está na casa dos 50, de receber muito pedido de amigo, de dicas de vários lugares, de conhecer muita gente local dos lugares que eu fui, de ter voltado muitas vezes nesses países. Eu não vou só de passagem, né? Em países e cidades que eu já visitei 3, 4, 5 vezes. Então, por causa desse cenário todo, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar fazer com que vocês entendam o porquê eu acho que vocês devem viajar mais do seu jeito e dar menos bola para a opinião dos outros. Vocês devem se inspirar na opinião dos outros, sim, mas devem fazer a pesquisa de acordo com o gosto de você. Então, repetindo, isso daqui não é para impor um jeito certo ou errado de viajar. Cada um viaja do jeito que acha que tem, na forma que tem, com o dinheiro que tem. Mas eu acho que são dicas que vocês vão gostar. E vai ser no mínimo interessante. Algumas coisas que vocês imaginavam que era clássico de um lugar, era tradicional de um lugar, como vocês devem ter visto aí na capa do vídeo. E que a história não é bem assim. Vou falar um pouco disso também. Então fica aí e vamos lá. Uma coisa recorrente, por exemplo, que tem acontecido comigo, até por ter o canal, por vários amigos sempre saberem, né, sempre souberam que eu viajo muito, e eles me perguntarem assim: ah, Vitor deve saber alguma dica, dê a dica aí do que fazer não sei aonde, o que comer em Lisboa, etc. Eu falo, ó, eu não sei, a depender do jeito que você viaja, eu não sei se eu sou uma pessoa mais adequada, porque tem coisas que são consideradas imperdíveis numa cidade para muita gente que eu não faço. Eu já fui 2, 3, 4 vezes naquela cidade e não fiz. Então, se você é desse tipo de viajante, talvez eu não seja a melhor pessoa para te dizer. Eu até sei dizer qual é, mas não é o que eu vou indicar. Então, restaurantes, por exemplo, o último vídeo aqui do canal foi sobre os melhores restaurantes de Salvador. Foi sobre os melhores restaurantes de Lisboa. E nele eu menciono, inclusive, que alguns restaurantes são muito espalhados, muito famosos no Brasil, e que eu não vejo nenhuma razão de ser. Ele não é bom, não é barato, não tem uma vista legal, tem uma filial às vezes melhor ou restaurante do tipo, mas que gera o primeiro assunto que eu quero falar nesse vídeo, que é o tal do senso de pertencimento. O que é que eu quero dizer com isso? Parece que muita gente viaja e ela não viaja querendo conhecer outro lugar, querendo passear no outro lugar, querendo descobrir o outro lugar, outra cultura. Ela viaja já com o objetivo de, quando voltar para o seu país, vou dizer aqui o Brasil, ela sentar numa mesa com outras pessoas que foram para aquele lugar, por exemplo, Lisboa, Paris, e quando alguém falar assim, você foi não sei aonde, ela responder, fui, e aí gerar aquele senso de pertencimento, ou seja, que eles fizeram a mesma coisa, de que eles conheceram aquela cidade da forma que deve ser, porque todo mundo tem que fazer aquilo, o que é a maior mentira que alguém pode colocar numa viagem, na minha opinião. E por que a maior mentira? Em primeiro lugar, muitas das pessoas que viajam a um determinado lugar, elas até podem pesquisar, mas elas não são locais e elas vão passar 10, 15 dias. Então é muito difícil para uma pessoa que viaja 10, 15 dias para um determinado lugar, e tem gente que viaja 10, 15 dias por 10, 15, 20 lugares, é muito difícil para essas pessoas saberem o que é realmente tradicional do lugar. E isso não tem problema nenhum, não é essa a questão. A questão é, por exemplo, se você não é uma pessoa que gosta de verdade de um museu, aí você pede dica para alguém do que fazer em determinada cidade, ela te passa a lista de 5, 6 museus imperdíveis, por que você vai deixar isso na sua lista? No mínimo você tem que questionar por que eles são imperdíveis. Ah, são famosíssimos, é o melhor do mundo. Mas é o melhor do mundo em quê? Em artes de pintores, por exemplo. E você não se interessa por pintor. O que é que você vai fazer lá? Gastar seu tempo de viagem? Se você gosta, por exemplo, de cerveja, e você está na Alemanha, e alguém fala, vá no museu tal, sei lá, de tal coisa, de arte. E você, pô, eu não gosto de arte, mas eu adoro cerveja. Por que você não vai no museu da cerveja, né? Ah, mas ninguém vai no museu da cerveja. Problema, esse é o seu interesse. E aí, por exemplo, que entra, e isso tudo, eu já tinha ideia de fazer esse vídeo por diversos motivos, mas recentemente um amigo meu passou um dia aqui em Lisboa e contou algumas coisas e algumas experiências mais ou menos nesse sentido que ele passou
na viagem. E aí eu fiquei na cabeça, eu tenho que fazer esse vídeo porque eu tenho vontade de falar isso e talvez ajude muita gente, né? Porque ele disse que ficou indignado porque ele foi a Amsterdã e passou horas e horas numa fila para comer um stroopwafel, que supostamente era o stroopwafel. Você não sabe o que é stroopwafel, eu vou deixar uma foto aqui, tradicional de Amsterdã. Esse é um stroopwafel tradicional, que você encontra em supermercados, que você encontra em vários lugares pela Holanda, vários cafés, etc. E esse é o tradicional do lugar, da fila imperdível, gigantesca. Inclusive essa outra foto é um pouco depois dele. Outra amiga minha brasileira estava na mesma fila e postou essa mesma foto. Você vê a diferença dos tradicionais, né? E isso é em Amsterdã, numa fila gigantesca e provavelmente num preço muito alto. Enquanto se você for, por exemplo, a Zaandam, que é uma cidade, acho que fala Zaandam, bem próxima de Amsterdã, com aqueles famosos moinhos holandeses e tal, é um lugar que você vai achar um tradicional de fato, que é o stroopwafel, feito na hora, sem ser crocante como esse, que eu falei que não é o tradicional, porque o crocante não é tradicional, mas feito na hora, quentinho, gostoso, do jeito que tem que ser, sem fila, sem esse drama todo. Mas mais do que isso, na própria Amsterdã, em várias feirinhas, você vai encontrar o tradicional. É igual alguém falar que existe um acarajé tradicional em Salvador, Bahia. Não existe um acarajé tradicional, existe acarajé. E tem baianas mais famosas, menos famosas, uns gostam mais de um, outros do outro. Tem até um vídeo que eu falo aqui dos melhores acarajés de Salvador. Na verdade que eu comi todos. Então, não existe isso de um ser tradicional. Você não tem um lugar para você comer aquele stroopwafel. Ah, mas é o melhor de Amsterdã. Não sei. Mas enfim, será que vale a pena você gastar horas e horas e horas e horas numa fila, numa viagem dessa, para comer um fake tradicional, ao invés de comer um verdadeiramente tradicional como um holandês come? Ele simplesmente anda ali, chega na feirinha, pede um stroopwafel, come e pronto. Você acha que ele pega aquela fila? Se o holandês não faz aquilo, como é que é tradicional de verdade? Fica a reflexão aí. A mesma coisa, ou até bem pior, é este doce daqui, supostamente tradicional da República Tcheca e especial de Praga. Esse aqui é curioso, porque se vocês não vão acreditar, se vocês não acreditarem na minha opinião, não tem problema nenhum. Eu vou deixar aí na descrição o link de um canal de um tcheco que mora em Praga e que descreve várias vezes, em vários vídeos dele, o quanto isso é ridículo para um tcheco, de ver tanto turista formar fila para dizer que comeu o tradicional Tradelnik, que eu acho que é assim que chama, sendo que nenhum tcheco sabe de onde veio um Tradelnik e certamente sabe que o Tradelnik não é um doce tradicional tcheco, que a avó deles, por exemplo, não tem a mínima ideia do que é um Tradelnik. E a despeito disso, as pessoas formam filas gigantescas no centro de Praga para comer esse. Ainda ficam discutindo qual é o mais tradicional dos Tradelniks, qual é o mais tcheco, sendo que nenhum deles é tcheco. É simplesmente uma criação, a famosa criação pega turista. E aí vem de novo aquela questão: vale a pena? Vale a pena isso? Você seguir uma onda que você não sabe nem para onde está levando, ao invés de dar uma pesquisada ou simplesmente de fazer o que você tem vontade? Mas na minha opinião, em geral, o que vai acontecer é que as pessoas vão fazer isso para quando voltarem para o seu país poderem conversar com outras pessoas e falarem: ah, mas eu comi aquele doce tradicional também. Ah, então você também comeu? Você também? Ah, todos nós comemos. Todos nós conhecemos Praga, todos nós conhecemos a República Tcheca. Nesse caso aí, desculpa dizer, eu posso afirmar que não tinha nada a ver com a República Tcheca e vocês não aproveitaram o que a República Tcheca tem de melhor para oferecer. De maneira alguma eu quero dizer que você não deve visitar pontos turísticos super clássicos ou até restaurantes famosos. Se essa é sua vontade autêntica, vá e aproveite. A minha questão nesse vídeo é toda sobre sua vontade autêntica, o que você gosta e não o que as pessoas estão esperando que você faça para quando você voltar para o seu país você poder dizer que fez. Isso não tem valor nenhum e você vai descobrir isso ao longo do tempo, que muitas das suas viagens podem ter sido vazias nesse sentido, porque você ficou tentando agradar outros ou se colocar no mesmo grupo de outras pessoas, ou até evitar críticas do tipo: ah, você viu isso em Dubai? Não, eu não vi. Ah, então você não foi em Dubai. Será? E para não parecer que eu falo isso aleatoriamente, mas nem eu mesmo sigo o meu próprio pensamento, eu já visitei mais ou menos aí 50 países, como eu falei, e até hoje eu não visitei, por exemplo, a Itália. E minha comida preferida é italiana, tá? E eu não visitei a Itália. Por quê?
Porque quando eu visitar a Itália, eu quero pesquisar o que eu quero fazer na Itália. Eu não quero ir para Cinque Terre ou para cidadezinhas que são colocadas como clássicas e que são completamente entupidas de turista e que você mal consegue aproveitar. Eu quero ver a Itália de verdade. Esse é o meu jeito de viajar. Então por isso que eu digo, eu não estou dizendo que a minha opinião, não estou tentando impor minha opinião, só estou trazendo a reflexão. Então, quando eu voltar e alguém falar assim, ah, você fez uma viagem de 20, 30 dias pela Itália, você foi em Cinque Terre? Eu vou falar, não fui. E quando você foi na Grécia, nas praias da Grécia, você foi em Mykonos? Definitivamente eu não vou, porque eu já sei que existem praias tão bonitas quanto ou mais, e muito menos vazio, e com muito menos turista do que Mykonos e Santorini, que tem o preço lá em cima, uma beleza que dentro, relativa à Grécia, não tem nada de tão diferente de outras praias. Então por que eu vou para lá se eu posso ir para um lugar mais autêntico, mais grego, que é o que eu gosto, né, de conhecer outras culturas e tudo mais. E por falar em comida e em Itália, esse é outro ponto que atinge muito quem viaja dessa forma meio automática, meio vou fazer o que todo mundo fez, que é a comida. Então, por exemplo, quando você vai para uma cidade turística, por exemplo, Roma, Lisboa mesmo, que é aqui do lado, eu posso falar de Lisboa, e você vai no Terreiro do Paço, ali na Praça do Comércio, que é aquela praça enorme, vou botar a imagem aí, e você come naquele quadrado ali. Se você acha que você está comendo algo tradicional português ou de um dos melhores restaurantes de Lisboa, não tá. Por quê? Porque é extremamente turístico. O gasto deles, o investimento deles é para estar no ponto turístico, não na qualidade da comida. Nas ruazinhas mais internas você vai encontrar os restaurantes tradicionais. E mais do que isso, se um restaurante precisa colocar uma placa na frente dele escrito: vendemos o tradicional carbonara, vendemos o tradicional bacalhau de Portugal, provavelmente não é tradicional. Nenhuma baiana de Acarajé em Salvador, para usar o mesmo exemplo, coloca uma placa dizendo: vendemos o tradicional acarajé de Salvador ou da Bahia. Não tem isso. E por que não tem isso? Porque os que realmente vendem autenticamente o que é tradicional não precisam anunciar isso, e nem estão preocupados em anunciar isso, porque eles estão vendendo o que é tradicional, eles estão vendendo o que eles sabem fazer, e os locais vão lá porque sabem que aquele é o melhor. Eles não precisam ficar anunciando doce tradicional da República Tcheca, venha. Não precisam fazer isso. E se você acha que o que eu tô falando tem algum sentido, eu realmente vou te convidar a se inscrever no canal, porque um dos motivos que eu tenho esse canal é para mostrar que a gente pode viajar do nosso jeito, para os lugares que a gente quer viajar, que a gente tem curiosidade, que a gente não precisa repetir o que todo mundo repetiu, que a gente pode ir para países como o Azerbaijão, que todo mundo, quando viu que eu fui para o Azerbaijão, falou assim: eu nunca conheci ninguém que foi para o Azerbaijão, por que você quis ir lá? E aí eu tenho até um vídeo que eu digo por que eu quis ir lá. E eu podia ter ido para outro lugar mais clássico, mais chique, mais famoso, que inclusive ia dar mais visualização nesse canal, com certeza absoluta. Mas não é o meu estilo de viajar, não seria autêntico eu, por exemplo, ir para um lugar só para fazer um vídeo para cá e ganhar visualização, se eu não tenho a verdadeira e autêntica vontade de estar naquele lugar, de visitar aquele lugar. Então, se você quer entender mais como viajar dessa forma, eu te convido de novo a se inscrever no canal, deixar aquele like. Porque a minha intenção, além de fazer vídeos de viagem todos os domingos, é, como eu já prometi aí nos últimos vídeos, tentar fazer um vídeo às quarta-feiras mais informais como esse aqui, tentar publicar 2 vezes por semana, e tanto para falar o que eu tô falando aqui, que é uma opinião sobre viagem, como para ajudar talvez as pessoas que não têm noção de como viajar dessa forma mais autêntica, mais pessoal, como eu faço isso, como eu pesquiso, como eu descubro os lugares, como eu descubro os restaurantes que não são aqueles que estão na rota clássica do turista. Como é que eu sei se o restaurante é bom ou ruim, se eu estou em uma cidade às vezes que eu nem falo a língua. E tudo isso eu vou passar ao longo dos vídeos aí, e eu espero ajudar vocês a ter uma viagem mais autêntica, mais livre de amarras de sociedade, de quem vai dizer se você aproveitou ou não sua própria viagem. Esse era o recado desse vídeo. Não sei se ficou legal, não sei se vocês vão gostar, mas é isso aí. Espero que no mínimo gere uma reflexão. E como exemplo disso tudo que eu falei, eu vou te convidar a assistir esses 2 vídeos aqui, principalmente esse dos Açores, que é um lugar
pouco falado, pelo menos no Brasil. Incrível, absolutamente incrível, das melhores viagens que eu já fiz na vida, que foi uma experiência espetacular. Fica um exemplo aí de tudo que eu falei nesse vídeo. Um abraço e até a próxima viagem.